Afinal, como a filosofia pode nos ajudar nos estudos? Será que a filosofia tem algum caminho ali que nos faz estudar mais, estudar melhor? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Se tem uma coisa que eu posso te dizer com propriedade é que a filosofia ajuda sim e muito nos nossos estudos nas mais diversas áreas. Eu não costumo muito falar da minha vida pessoal, da minha formação aqui, mas para esse vídeo eu resolvi falar um pouquinho e queria dizer para vocês que eu, além de filosofia, sou formado em outras áreas também. Eu acabei depois fazendo graduação em pedagogia e também em letras, ambos por hobby ali, por mera curiosidade. E isso eu já posso dizer que foi muito por conta da filosofia. A filosofia não só atiçou a curiosidade para que eu fizesse esses cursos, mas também me auxiliou e muito quando eu fui fazer esses cursos. Me ajudou nos textos, os textos ficaram mais fáceis de serem lidos, enfim, foi de grande valia o estudo filosófico que eu tive antes para fazer essas áreas. E isso tem sido também uma pergunta frequente. Várias pessoas me perguntam: Felício, será que a filosofia pode me ajudar nos estudos? Como é que a filosofia pode me ajudar? Em que ela ajuda? Enfim, essa, por exemplo, é a dúvida de uma membra aqui do canal, a Inês, que escreveu o seguinte. Ela diz aqui, em um dos comentários, em um vídeo nosso: Felício, por favor, na sua experiência, responder as questões da vida com a filosofia. Como a filosofia ajuda nos estudos? Alguma dica de como se dedicar aos estudos? Eu agradeço aqui a Inês pela pergunta. Esse vídeo então está sendo produzido para a Inês, uma membra, e eu também já te faço o convite. Você, se quiser ter um vídeo para você como resposta, faça como Inês. Se torne membro aqui do canal, pode ser em qualquer... Nós temos 3 níveis de membros com vários benefícios, lives exclusivas. Enfim, também pode ir lá no nosso Instagram. Lá você pode conversar e ver a produção do canal, conversar comigo e ver a produção do canal com mais proximidade, digamos assim. Mas vamos lá, vamos aqui tentar responder a Inês e a você que com certeza está querendo saber como a filosofia pode te ajudar. E aí eu separei aqui 4 coisas que a filosofia vai te ajudar e muito nos estudos. A primeira delas é a seguinte, é no nível de leitura. E isso qualquer um que tem um mínimo contato com a filosofia vai saber. Os textos de filosofia, normalmente, eles não são tão fáceis de serem lidos. Como assim, Felício? Não estou entendendo. Bom, se você pega um texto de jornal, de revista, ele tem um nível, digamos, de profundidade, de abstração. Os textos de filosofia, sobretudo os textos clássicos, os filósofos clássicos, eles são bastante difíceis, bastante profundos e exigem da gente um esforço de leitura grandioso. E é nítido que quando você tem um contato com um texto mais difícil, ali contato com textos mais difíceis, quando você pega um texto mais fácil, nossa, você nada de braçada. Vou dar aqui um outro exemplo pessoal. Eu fui durante muito tempo professor da disciplina Filosofia do Direito e Filosofia e Ética para o curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. E ali era nítido a diferença dos alunos. Os alunos que gostavam de filosofia e tinham costume de ler filosofia, eles passavam pela minha disciplina com muita facilidade. E não só por gostarem de filosofia, mas por terem a leitura mais aguçada. Agora, aqueles que não gostavam de filosofia, que se preocupavam sempre só e somente em ter uma leitura, digamos, técnica do direito, decorar normas, saber como as normas funcionam, esses tinham mais dificuldade. Por que eram mais ignorantes? Não, não é isso. É porque eles não eram familiarizados com a leitura. Com a leitura, por exemplo, menos técnica, mais abstrativa. Então aqui eu acho que é o mesmo caso daquele que sabe ler, que gosta de ler, alguém que lê muito literatura. Uma pessoa que tem o costume de ler, ela vai ter mais facilidade com outras áreas, na leitura de outras áreas. E quando você lê filosofia, aí você dá um passo a mais, porque além de você ter o costume de ler, você tem o costume de ler textos mais difíceis, não tão manualescos. Aqui está, acho que a grande diferença. Uma pessoa que não faz filosofia, ela está muito acostumada com tudo muito mastigadinho, com textos muito mastigados. E quando é um texto mais difícil, ela tem dificuldade. Então, a primeira ajuda que a filosofia então dá pra gente é nesse nível de profundidade de leitura. Né? Por exemplo, quando eu fui fazer pedagogia, alguns amigos de sala tinham muita dificuldade com textos que não vinham de manuais. Manual de didática, manual de história da educação. E quando pegava um texto mais teórico, eles tinham dificuldade. Eu, obviamente, por já ter passado pela filosofia, passava com muito mais facilidade. Uma segunda coisa que a filosofia te ajuda muito, aqui isso é muito legal, é no confronto de ideias. Vocês já devem ter falado, por exemplo, na ideia de dialética
ou na própria ideia de um conflito de ideias mesmo. Quando a gente faz filosofia, a gente sabe que a noção de certo ou errado, de qual visão é certo ou errado, ela é sempre muito mais complexa. Porque a filosofia funciona da seguinte forma, de forma bastante didática aqui. Você tem Platão que diz uma coisa e Aristóteles que diz outra coisa, e eles um discute com o outro. Aí depois você tem, por exemplo, o Kant dizendo uma coisa e o Hegel dizendo outra coisa, e ambos ali um contra o outro. Você tem empirista dizendo uma coisa e racionalista dizendo outra, um com o outro ali se debatendo. Ou seja, o debate na filosofia, ele é extremamente presente. Então a gente sempre lê um texto com o pé atrás, será que está certo, será que está errado? Na filosofia, estudando filosofia, a gente consegue perceber o posicionamento do outro. E isso, obviamente, nos ajuda muito na hora do estudo, sobretudo quando a gente tem que estudar temas que são polêmicos ou temas que são, digamos, não são consensuais. E isso traduz o que você está querendo dizer. Por exemplo, se você está fazendo biologia, por exemplo, e você tem duas teorias para explicar alguma coisa, você vai ler as duas com mais, digamos, tranquilidade. Isso também funciona muito na economia. Também já dei aulas no curso de economia e quando você precisa explicar um fenômeno econômico e tem duas ou três teorias para explicar aquilo, quando você faz filosofia, você estuda as três linhas ali com mais tranquilidade. Se você não tem essa leitura filosófica, você vai estudar uma delas só, se agarrar a ela e vai achar que ela é a verdade universal e vai para sempre. Então a filosofia nos faz ter, digamos, olhos mais abertos, uma visão mais plural dos fenômenos, sejam econômicos, biológicos, enfim, das mais diversas áreas, educacionais, por que não? Então a filosofia faz a gente ter uma riqueza de olhares, sobretudo por esse eterno conflito de ideias que é tão presente na filosofia. Então essa pluralidade, riqueza de olhares, é a segunda, digamos, ajuda que a filosofia nos dá nos nossos estudos, né? Ajuda muito a gente a estudar. O terceiro fator que eu acho que a filosofia ajuda e muito, bastante, é no seguinte. Quando a gente faz filosofia, a gente lida com temas, problemas e textos muito difíceis, isso eu já falei. E aí você não vai direto no texto e lê ele numa porrada só. Você aprende a pegar um texto e dividi-lo em partes. Você aprende às vezes a pegar um problema e dividi-lo em partes. E aí você vai estudando essas partes integradas, né? Uma depois outra. Então a filosofia nos ensina um método de leitura. Um método de leitura. E isso é muito comum das pessoas não terem. Por exemplo, na pedagogia, ou no direito. Vamos pegar a pedagogia aqui para a gente não ficar com vários exemplos. As pessoas iam num fenômeno educacional, por exemplo, evasão escolar, e elas liam tudo numa porrada só, e elas não conseguiam entender como era complexo esse fenômeno. Se você pega a evasão escolar, por exemplo, e quer entender, você vai pegar o tema de evasão escolar e vai, por exemplo, definir, esse é o primeiro passo, o que eu estou chamando de evasão escolar. Segundo, no segundo passo, definir quais são os números e impactos da evasão escolar no Brasil. Terceiro, ver quais são as camadas da população mais afetadas por isso. Ou seja, você vai dividir no problema e no final você consegue ter um olhar bastante abrangente. Então, essa divisão do problema em partes é uma coisa da filosofia e a filosofia nos ajuda muito quando a gente vai estudar, seja qualquer área que for. Você vai estudar direito trabalhista, então a filosofia te ensina, primeiro, explicar o que é o direito trabalhista, quais são as principais leis trabalhistas, a história do direito do trabalho, as principais questões hoje do direito do trabalho, ou seja, essa divisão por partes, que a gente chama de movimento analítico, né? A divisão analítica dos problemas é um método da filosofia que ajuda muito quando a gente vai estudar qualquer tema que seja, em qualquer área que seja. Com certeza você já deve ter ouvido professores fazendo usando desse método, sabe? Você vai explicar alguma coisa. Olha, gente, hoje a gente vai estudar, por exemplo, behaviorismo. Mas antes de explicar o que é behaviorismo na psicologia, vamos definir o que é behaviorismo. Ou seja, começar por partes. Isso é um método filosófico de estudo que nos ajuda muito. Então essas são as três grandes dicas que eu dou, né, que eu digo que a filosofia nos ajuda bastante para estudar. Mas tá, e aqui vai uma quarta dica, que não é uma dica, um resumo, um caminho que eu te indico, que é o seguinte, indico para a Inês e para você que está até aqui no vídeo. Olha, tá, professor, gostei, mas como é que eu faço para ler filosofia? Por onde eu começo? Gente, então aqui o grande bacana que eu acho que é pegar aqui da filosofia é o seguinte, se você faz, por exemplo, qualquer área que seja, não vou mencionar nenhuma, qualquer área que você fizer, comece na filosofia, na sua leitura, por temas que você goste.
Se você gosta de religião, por exemplo, vai lá, pega o problema relacionado à religião, o que é religião, por exemplo, ou, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, e comece a ler ali. Quando você pega um tema que você gosta na filosofia, ou pega um tema que você gosta e vai analisá-lo filosoficamente, você lê mais, você estuda mais, você lê com mais afinco. Então, o grande caminho para você melhorar nos estudos por meio da filosofia é pegar um tema que você já gosta, pode ser religião, pode ser ciência, pode ser política, pode ser arte. Pega um desses temas e aí você pega um problema, por exemplo, o que é obra de arte? O que é o belo? Ou se você gosta de política, o que é direita, o que é esquerda? Tem até um vídeo aqui, ó, vou botar para você pode ir lá ver, depois você volta para esse daqui. Pega um tema desse e se aprofunda, se aprofunda. Você vai ver que você vai começar estudando primeiro o que é direita, o que é esquerda, daqui a pouco você vai ver os movimentos políticos, vai definir o que é política, o que é filosofia política, e quando você percebeu, você já leu um montaréu de coisa, já se aprofundou e já está envolvido na filosofia, com costume de leitura, com método, com hábito de leitura, então é muito bacana. Então, minha dica aqui para Inês é essa, para Inês e para todos vocês. Comecem por temas e problemas que vocês tenham mais afinidade, que vocês gostem. Fazendo isso, as outras 3 dicas ali, as outras 3 ajudas que a filosofia dá, que é, primeiro, aprofundar no nível de leitura. Segundo, essa proximidade com divisão de olhares, nessa visão plural das coisas. E por fim, terceiro, aprender um método de leitura, isso vai vir com o tempo e aí você vai conseguir estudar qualquer área que for com muito mais tranquilidade e facilidade. Tudo bem? E é isso, então assim, para Inês foi esse vídeo e já volto a refazer o convite. Se você também gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreva no canal e se torne membro para quem sabe você também ter aqui um vídeo resposta para sua dúvida, para o seu comentário, para sua sugestão, ok? Sou Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.